paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que muito bem. Agora me digam, você já parou para pensar nos equívocos que podem nos levar a uma compreensão errada sobre o anticristo? Olha, eu sei que esse é um tema polêmico, e convenhamos, dá até um frio na barriga só de ouvir. Mas a verdade é que muitos por aí se prendem a interpretações que sinceramente mais confundem do que ajudam. Neste vídeo, vamos desvendar juntos os 5 erros mais comuns que, na maioria das vezes, nos afastam da verdadeira mensagem das Escrituras. E eu prometo que ao final você vai ter uma visão muito mais clara e saudável sobre esse assunto tão debatido. Então, fica ligado, porque a gente vai abordar como evitar essas armadilhas durante o estudo, trazendo dicas práticas que podem transformar a sua forma de encarar as Escrituras e, quem sabe, até mudar a sua vida. E antes de continuar, quero fazer um pedido simples, mas que pode fazer toda a diferença. Se você já se sentiu perdido ou confuso em alguma passagem bíblica, comenta aqui embaixo. A sua interação é muito importante e me ajuda a trazer mais conteúdo que realmente toca o seu coração. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora mesmo para não perder nenhum vídeo. É rapidinho e não custa nada. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Olha, eu vou trazer para você um versículo que fala bem ao nosso coração neste contexto. Não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa passagem é poderosa, não é mesmo? Ela nos lembra da importância de sermos prudentes e cuidadosos na forma como interpretamos as Escrituras. Quando nos deixamos levar por ideias erradas ou por interpretações apressadas, corremos o risco de colher confusão e dúvidas. Então vamos nos comprometer a estudar com discernimento, buscando a verdadeira luz que a Palavra de Deus nos oferece. Você sabia que o conceito do anticristo não é algo novo e muitas vezes é mal interpretado? Imagine-se vivendo em uma cidade tranquila, onde tudo parece em harmonia, e de repente surgem rumores de uma figura misteriosa que promete paz, mas que na verdade traz confusão. Essa situação pode ser comparada a como muitas pessoas têm interpretado o anticristo ao longo dos anos. Um exemplo disso aconteceu em 2020, quando diversas teorias conspiratórias surgiram em meio à pandemia. Muitos começaram a associar vacinas e medidas de saúde a sinais do anticristo, sem considerar o contexto histórico e as mensagens de amor e esperança que a Bíblia nos oferece. Esse tipo de interpretação apressada pode levar a um estado de ansiedade e confusão, e isso é o que queremos evitar aqui. Ao longo da história, a figura do anticristo sempre gerou um certo fascínio, não é mesmo? Desde os tempos bíblicos, muitos têm se perguntado quem seria essa figura e quais seriam suas intenções. Mas muitas vezes, esquecemos que a Bíblia nos adverte sobre a importância de entender o contexto e não tirar versículos do seu devido lugar. Um dos erros mais comuns é pegar passagens isoladas, como em 1 João 2,18, onde se menciona que já muitos anticristos têm surgido. Isso pode levar a uma interpretação exagerada, fazendo com que as pessoas vejam anticristos em toda parte, em vez de se concentrarem na mensagem de amor e esperança que Cristo trouxe. Agora, vamos imaginar outra situação. Você está assistindo a um noticiário que fala sobre um líder carismático que surge em uma crise, prometendo soluções fáceis para problemas complexos. Essa imagem pode parecer familiar e, ao mesmo tempo, perturbadora. A história nos mostra que, em tempos de crise, surgem figuras que se apresentam como salvadoras, mas que, na verdade, podem desviar o foco do verdadeiro amor e da verdadeira esperança que encontramos nas Escrituras. Vamos falar agora sobre um aspecto fundamental do estudo da Bíblia: a importância de orar antes de mergulhar nas Escrituras. Você já parou para pensar que buscar a orientação divina é como colocar um par de óculos limpos antes de ler? A oração nos ajuda a esclarecer nossas intenções e a abrir nosso coração para que a palavra nos guie. Lembre-se de que em Salmos 119:18 diz: "Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei." E como evitar esses erros? Um caminho é buscar a ajuda de outros irmãos na fé. Ter um grupo de estudo bíblico pode ser uma ferramenta poderosa. Quando estamos juntos, podemos compartilhar insights e questionamentos, evitando as armadilhas da interpretação individualista e muitas vezes distorcida.
Ao se reunirem, os cristãos criam um ambiente de aprendizado e crescimento, onde cada um traz suas experiências e juntos conseguem ver um quadro mais amplo das Escrituras. Essas são algumas reflexões iniciais sobre o Anticristo e a forma como sua figura pode ser distorcida. Mas a pergunta que fica é: será que estamos realmente preparados para identificar essas armadilhas na nossa própria vida? Vamos explorar isso juntos nos próximos blocos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre como as interpretações equivocadas podem nos afastar da verdadeira mensagem bíblica. Um dos grandes erros que muitos cometem ao estudar o Anticristo é focar apenas no medo e esquecer da esperança que as Escrituras nos oferecem. O medo pode ser paralisante, certo? Às vezes ouvimos falar sobre guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, e logo vem aquela sensação de que estamos vivendo os últimos dias. Mas será que a Bíblia quer que vivamos com essa sensação constante de pânico? Pensa comigo. Jesus, em Mateus 24:6, nos alerta sobre esses acontecimentos, mas ele também diz claramente: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, ele nos preparou para entender que essas coisas viriam, mas ao mesmo tempo ele nos tranquiliza. Então, por que muitos cristãos acabam se prendendo tanto ao medo? Talvez seja porque eles estão olhando para os eventos do mundo com os olhos errados. Em vez de ver as dificuldades como um lembrete de que o Senhor está no controle, muitas vezes caímos na tentação de achar que tudo está perdido. Agora, imagine um cristão que acorda todos os dias com medo de que o anticristo apareça a qualquer momento, interpretando cada decisão política ou econômica como um sinal do fim. Isso não seria viver uma vida de constante angústia, sem paz? E isso não é o que Deus quer para nós. Ele nos chama a viver em confiança, sabendo que seja qual for a situação, Ele está ao nosso lado. Isso é o que precisamos sempre lembrar ao estudar temas difíceis como o anticristo. Uma coisa que pode nos ajudar a evitar esses medos desnecessários é estudar a palavra de Deus de forma equilibrada, sem ignorar os contextos históricos e simbólicos. Por exemplo, muitos interpretam de forma literal algumas passagens do Apocalipse, sem considerar que o livro está repleto de simbolismos. Os números, as bestas, os anjos, todos esses elementos precisam ser entendidos dentro de um contexto maior. Não é para tirar conclusões rápidas e precipitadas. Lembra quando Jesus disse que nem mesmo ele sabia a hora exata de sua volta? Isso está lá em Mateus 24:36. Se nem Jesus sabe, quem somos nós para tentar prever? E aqui entra mais uma questão interessante: a necessidade de discernimento espiritual. Muitos de nós, às vezes, esquecemos de pedir sabedoria e orientação ao Espírito Santo antes de ler as Escrituras. Isso faz toda a diferença. Quando oramos pedindo a Deus que nos ilumine, Ele nos dá clareza e nos ajuda a enxergar a verdade de forma completa, sem focar apenas nas partes que nos assustam ou confundem. Eu sei que o tema do anticristo pode ser um pouco pesado e cheio de nuances, mas ele não deveria nos afastar da essência da nossa fé, que é a esperança e o amor que Deus nos oferece em Cristo. Aliás, aqui vai uma dica prática. Ao estudar temas proféticos como o anticristo, sempre comece pela oração. Peça a Deus para te guiar e te proteger de qualquer confusão. Outra dica é buscar materiais de estudo confiáveis, que te ajudem a entender o contexto histórico e a simbologia das passagens. Isso vai te dar uma base muito mais sólida para estudar e refletir sobre esses assuntos. E agora, uma pergunta para você. Será que estamos realmente buscando o discernimento de Deus antes de tirar conclusões sobre o que está acontecendo ao nosso redor? Ou estamos nos deixando levar pelo medo e pela ansiedade que tantas vezes distorcem nossa percepção? Seguindo essa linha de pensamento, vamos refletir sobre outro erro bastante comum: a tentativa de identificar o anticristo em figuras históricas ou contemporâneas. Quantas vezes já ouvimos alguém dizendo que certa pessoa é o anticristo, seja um líder político, uma celebridade ou até figuras religiosas? Parece que, de tempos em tempos, surge essa caça ao anticristo, como se fosse possível apontar com exatidão quem ele é. Mas será que essa é realmente a intenção da Bíblia? A gente precisa lembrar que o apóstolo João, em suas cartas, fala sobre muitos anticristos que já estavam no mundo naquela época. 1 João 2,18. O que isso significa? Significa que o espírito do anticristo não está limitado a uma única pessoa, mas pode se manifestar em várias formas e através de diversas atitudes ao longo da história.
Toda vez que vemos ideologias, sistemas ou pessoas que se opõem diretamente aos ensinamentos de Cristo, estamos diante de uma manifestação desse espírito. Agora, imagina a confusão que surge quando as pessoas ficam obcecadas em tentar identificar quem é o anticristo. Elas perdem o foco, não é? Em vez de olharem para Jesus, ficam vidradas nas teorias e especulações. Isso é muito perigoso. O próprio Jesus nos alertou sobre falsos profetas e enganos nos últimos tempos. Mateus 24:24. E se não tivermos cuidado, podemos facilmente cair nessa armadilha de ficar tentando adivinhar o que Deus não nos revelou claramente. A nossa missão não é descobrir a identidade do anticristo, mas sim viver como Cristo nos ensinou, com fé, amor e esperança. Outro ponto interessante é que, muitas vezes, essas tentativas de identificar o anticristo levam as pessoas a ignorarem o contexto histórico e cultural da época em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, muitos estudiosos acreditam que algumas passagens do Apocalipse tinham um significado específico para os cristãos do primeiro século, que viviam sob a opressão do Império Romano. O que João escreveu para aqueles cristãos perseguidos certamente fazia sentido para eles naquele momento. Mas isso não significa que tudo que lemos deve ser aplicado literalmente ao nosso tempo. É aí que entra a importância de entender a simbologia. A besta do Apocalipse, por exemplo, é um símbolo poderoso que representa sistemas opressivos e anticristãos que podem se manifestar em diferentes épocas. E quando entendemos isso, podemos parar de nos preocupar em apontar o dedo para indivíduos específicos. E, em vez disso, focar em como podemos viver uma vida de fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Agora, me diz uma coisa. Será que estamos mais preocupados em entender os sinais dos tempos ou em viver uma vida de santidade e obediência a Deus no aqui e agora? Porque, no fim das contas, a mensagem central da Bíblia não é sobre nos dar um mapa detalhado do futuro, mas sim sobre nos ensinar a confiar em Deus, seja qual for o cenário. E sabe o que é mais interessante? Quando olhamos para a Bíblia com o coração aberto e disposto a aprender, sem deixar que o medo ou as teorias conspiratórias dominem nosso pensamento, começamos a ver a beleza do plano de Deus. Um plano que envolve não apenas a justiça divina, mas também o amor infinito e a redenção. No final, o anticristo não tem a palavra final. A palavra final é de Cristo, o nosso Salvador. E essa é a verdadeira esperança que precisamos carregar no coração. E agora, para a gente continuar nessa reflexão, eu te pergunto, será que temos investido mais tempo tentando entender quem é o anticristo ou buscando viver de acordo com o amor e a graça de Cristo? Agora que a gente já entendeu a importância de focar em Cristo e não em teorias ou especulações, vamos falar sobre outro ponto crucial: a maneira como estudamos as Escrituras. Muitas vezes, a gente pode cair na armadilha de ler a Bíblia de forma superficial, sem nos aprofundarmos ou buscando o entendimento mais completo do que está sendo dito. Isso com certeza pode levar a uma série de interpretações equivocadas, principalmente em temas tão complexos como o anticristo. Um dos erros mais comuns que acontece nesse processo é a leitura literal de passagens que, na verdade, são simbólicas. O Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de símbolos, metáforas e imagens que representam verdades espirituais profundas. Mas muitas vezes, a gente acaba tomando tudo ao pé da letra. Por exemplo, quando João fala sobre o número da besta, o famoso 666, há quem tente usar isso para identificar códigos secretos ou relacionar com certas figuras públicas. A verdade é que esse número tem um significado simbólico que aponta para algo muito maior do que um simples enigma. Imagine só, você está lendo uma história repleta de imagens poéticas e de repente tenta encaixar tudo de forma literal. Isso é como tentar ler uma poesia como se fosse uma receita de bolo. Não vai fazer sentido. O que precisamos fazer é parar, orar e pedir a Deus discernimento para entender o que Ele quer nos ensinar através dessas imagens e símbolos. Se a gente só se apegar às palavras literais, corre o risco de perder a profundidade da mensagem. Além disso, um erro frequente é o de tentar estudar as Escrituras sozinho, sem buscar orientação divina ou ajuda de outros cristãos mais experientes. Olha, ninguém é uma ilha. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, mas também é um livro denso, cheio de contextos históricos, culturais e espirituais que precisam ser levados em conta.
Quando tentamos entender tudo por conta própria, sem oração, sem a direção do Espírito Santo, a gente se coloca em uma posição perigosa de cometer equívocos. Eu costumo dizer que estudar a Bíblia é como viajar para outro país. Você não só precisa aprender a língua local, mas também precisa entender os costumes, as tradições e a história daquele lugar. Só assim você consegue apreciar tudo o que ele tem a oferecer. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Se a gente não leva em conta o contexto, tanto histórico quanto espiritual, as chances de chegarmos a conclusões erradas são enormes. Agora pensa comigo, como você pode evitar essas armadilhas? A resposta é simples, mas desafiadora. Primeiro, peça sempre a Deus que te dê sabedoria. Antes de abrir a Bíblia, ore. Peça ao Senhor que Ele ilumine o seu entendimento e te mostre o que Ele quer te ensinar naquela leitura. A Bíblia não é um livro comum. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo quem deve nos guiar em seu estudo. Segundo, esteja sempre disposto a aprender com outros. Ouvir sermões, ler comentários bíblicos, participar de estudos em grupo, tudo isso ajuda a gente a enxergar aspectos que talvez a gente não perceba sozinho. Quando compartilhamos nossa fé e nossas dúvidas com outros cristãos, o Espírito de Deus se move entre nós e crescemos juntos no entendimento da sua palavra. Por último, mas não menos importante, lembre-se sempre de que o estudo da Bíblia deve nos levar à prática. Não adianta nada acumular conhecimento se ele não transformar nossa vida. A Bíblia é viva, eficaz e tem o poder de moldar nosso caráter, nossas atitudes e nossas escolhas diárias. Quando estudamos com o coração aberto, somos levados a agir de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. E isso, meus irmãos, é o que realmente importa. Agora deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você estudou a Bíblia com esse tipo de oração e humildade? Será que você tem buscado esse entendimento profundo ou está apenas na superfície? Gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nos aproximamos de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso guia e a nossa luz. Senhor, queremos Te pedir sabedoria e discernimento para que possamos entender a Tua palavra da maneira correta. Ajuda-nos a não cair em interpretações equivocadas, a não sermos levados por falsas doutrinas ou confusões, mas a sempre buscar a verdade que vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada leitura da Bíblia, nos revelando as profundezas do Teu amor e da Tua vontade para nossas vidas. Que possamos ser transformados por cada ensinamento, colocando em prática tudo o que aprendemos, para que nossa vida glorifique o Teu nome. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, disposto a aprender e a compartilhar com outros o que Tu tens nos ensinado. Pai, que cada um que está aqui ouvindo essa oração sinta a Tua paz, a Tua presença e que possamos nos aproximar de Ti a cada dia mais, confiando nas Tuas promessas e vivendo de acordo com os Teus princípios. Que o Teu amor e a Tua esperança nos guiem sempre. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora que a gente refletiu sobre a importância de estudar a Bíblia com discernimento e oração, vamos relembrar os principais pontos que discutimos aqui. Primeiro, evitar a leitura literal de passagens que são claramente simbólicas. Segundo, buscar sempre orientação divina antes de estudar. E terceiro, estar disposto a aprender com outros cristãos e colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Então, o que você acha? Tem algum ponto que te marcou mais? Será que você está praticando esses princípios no seu dia a dia? Essas são perguntas importantes para a gente refletir. Porque no final, o estudo da Bíblia não é só sobre entender, mas também sobre viver o que Deus tem nos ensinado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e clica no botão de inscrever-se. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está buscando respostas na Bíblia e deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber como você estuda a palavra de Deus e o que você aprendeu com essa mensagem. Agora, para finalizar, tem 2 vídeos aparecendo aí na tela que também vão te ajudar a crescer ainda mais no conhecimento das Escrituras. Dá uma olhada neles. Que Deus te abençoe. Amém.